quero cansá-los. Abra a sua Bíblia, apenas o verso 7, que é o tema proposto por esse departamento de homens. Isaías capítulo 52 e o verso 7. Diz a santa palavra do Senhor: quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o seu Deus reina. Que o Senhor aplique esta palavra em nossos corações. Muito obrigado, Pai, por tua palavra, pela responsabilidade que temos de pregar a mesma. Sejamos fiel na ministração da tua palavra, cada mente, cada coração esteja cativa a mesma, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, Isaías talvez foi um dos profetas que mais profetizou, cerca de 40 anos. E Isaías também é conhecido como um profeta messiânico. Isaías é aquele que vai falar muito a respeito do Messias, da sua obra, da sua redenção, da obra lá do Calvário. Isaías, meus irmãos, está trazendo esta mensagem ao povo de Deus. Abrindo um parênteses aqui, que o povo de Deus sempre foi um povo que viveu de alto e baixo, ou seja, um povo que sempre precisou estar sendo advertido por Deus, um povo que sempre se desviou da vontade de Deus. Quando você estuda toda a Bíblia e percebe quando Deus levanta profetas, Deus está exortando o seu povo para que se arrependa, para que se volte, para que se adore a Deus em espírito e em verdade, para que de fato possa amar a Deus com toda a sua força, para que de fato possa entender quem é Deus. Afinal de contas, com Deus não se brinca, tudo que se faz de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isto ele vai colher. E a gente vai perceber, meus irmãos, que o povo sempre foi desobediente. E é com tristeza, eu não quero que você fique triste, mas nós somos o retrato deste povo. Não é diferente nos dias de hoje. Nós somos sempre advertidos pelo Senhor. Deus sempre está nos advertindo. A maneira que nós o adoramos, a maneira que nós o cultuamos, a maneira que nós o servimos, a maneira que nós levamos as coisas de Deus, muitas vezes na brincadeira. E aí, meus irmãos, quando Deus levanta os profetas, e sempre a mensagem era advertindo, e uma das advertências era: se vocês não se voltarem, se vocês não se arrependerem, vocês serão levados cativo. E isto aconteceu. O rei Nabucodonosor levou este povo cativo, e foi 70 anos de cativeiro. Meus amados irmãos, pense comigo. Um povo que é tirado da sua pátria, um povo que é tirado da sua terra, que perde agora a sua origem, sai da sua cidade e vai para uma terra babilônica, aonde é um politeísmo, há muita idolatria. Este povo vai ficar escravo, esse povo vai sofrer, esse povo vai ser oprimido. E aí eu pergunto a você: como você acha que está o coração deste povo? Já passou dificuldade? Já enfrentou luta? Já teve às vezes no meio do olho do furacão? Quando muitas vezes o nosso coração está deslacerado, quando muitas vezes nós não temos nem força para cantar, para orar. A Bíblia diz que eles penduraram as suas harpas nos salgueiros, não tinha alegria de cantar. Eles diziam: cante para nós um cântico de Sião. Mas como cantar com a tristeza? Como cantar?
E meus amados irmãos, às vezes nós percebemos que os nossos cultos, ou o povo de Deus está como desta maneira, sem alegria, sabe, sem esse fervor do Espírito Santo em seu coração. E o povo está de alguma maneira olhando e percebendo, querendo que nós cantemos indo ao nosso Deus. Mas agora, meus irmãos, o que me chama a atenção é que este Deus, Ele não abandona. Deus ama você, Deus ama a mim. Apesar de nós desagradarmos a Ele todos os dias. E não fique triste com isso. Ainda hoje nós desagradamos a Deus. Todos nós que estamos aqui entristecemos o Senhor. Mas apesar de, Deus ama-nos. E Deus sempre está cuidando de nós. E Deus sempre está falando conosco. E Deus sempre está alegrando o nosso coração. E Deus sempre está levantando alguém para trazer uma palavra ao nosso coração. Um louvor que anime a minha vida e a sua. Porque a pior coisa, meus irmãos, é servir a Deus sem alegria, sem ter prazer. É quando está com a vida cristã raquítica, atrofiada, sem prazer. Crente tem que ter alegria, porque o seu Deus é grande, Ele reina. Ele não é morto. Ele não está na tumba, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Ele é Senhor. O nosso culto, nós não estamos aqui velando um corpo. Ele está vivo, Ele passeia no meio do seu povo. Ele é Deus, Ele vê você, Ele sabe quem é você. Ele sabe o que você passa. E agora, Isaías se levanta para trazer uma mensagem de esperança. E meus amados irmãos, a melhor coisa é sermos propagadores de mensagem de esperança. E aí você me pergunta, mas pastor, nós podemos propagar isto? O senhor não está vendo como está o mundo? O senhor não está vendo como está os noticiários? O senhor não está vendo como estão as situações, as guerras, as desavenças? Deixa eu te dizer, o que eu estou falando é de uma mensagem real. Eu não estou falando de uma utopia. Eu estou falando de um Cristo, de uma mensagem que nós podemos e devemos pregar as boas novas. Ele é soberano e Ele reina. Ele nunca perdeu o controle. Deus prometeu que iria tirar este povo, que este povo iria ser liberto, que este povo seria liberto do exílio. E agora, meus irmãos, o texto vai dizer que famosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas. E eu vou lhe dizer o que é que este mundo está precisando. Não importa a família que faça parte. Não importa o montante que tenha guardado. Não importa tudo o tesouro que você acumulou. A boa notícia é que este mundo precisa é que Jesus é o Senhor sobre tudo e sobre todos. É as boas novas do Evangelho. É que há mais de 2000 anos atrás, Ele veio, morreu numa cruz. Ele foi esbofeteado, Ele foi rejeitado, Ele foi criticado, Ele foi zombado, Ele foi cuspido. Pensaram que tinha morrido toda a esperança. Mas ao terceiro dia as mulheres que foram visitar o túmulo, lá estava um anjo. Ele não está aqui porque vocês estão buscando o vivo entre os mortos. Ele ressuscitou. Vai, diga aos meus irmãos. Há uma esperança, meus irmãos, para cada um de nós. E a primeira coisa que eu queria que você entendesse, que nesse texto não está nos falando de um Deus que reina. Presta atenção em todo o versículo. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o seu Deus reina. O seu Deus reina. O seu Deus reina. Isso implica em dizer que todos os reinos aqui passam e passarão. O reino dele é sempre eterno.
enquanto uns confiam em carro e outros confiam em cavalo, nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. O nosso Deus reina, o seu Deus reina. E sabe de uma coisa? Para este povo não havia perspectiva. Se olhasse para Jerusalém, ela estava destruída, só havia ruínas. Como ter esperança em um montão de escombros? Como ter alegria vendo as perspectivas tudo contrária? Deixa eu te dizer, o nosso Deus é especialista em refazer o que alguém não quer mais, que diz que não presta. Ele é especialista em refazer. Se a sua casa está um escombro, Ele é especialista para refazer. Creia, o seu Deus reina, Ele pode fazer. Sabe de uma coisa? Essa Jerusalém que foi destruída, e que de fato alguém olhava e não via nenhuma perspectiva, o que Isaías está anunciando é que de fato este Messias, este Senhor que reina, Ele não só reina, mas Ele redime. Ele é aquele que traz remissão. E meus amados irmãos, quando nós olhamos para isto, nós percebemos que se o pecado ou a desobediência nos leva à prisão, a ação de Deus na nossa vida nos traz a libertação. Quantos que estão aqui que são libertos de tantas coisas? Em outros anos atrás, você se via aqui numa igreja evangélica, sentado louvando a Deus? Eu vendo esses homens aqui, e depois que convidaram as suas mulheres, quantas histórias que tem de mulheres que sofreram com seus maridos, que estão sentadas aí? Quantos disseram, não tem mais jeito, seu marido não tem ninguém que dê jeito, mas ele está aí do seu lado. Olhe para o lado dele agora e dê glória a Deus, olha aí para ele. Quem fez isso? O seu Deus reina. Quantas orações, quantas vezes você quis parar, quantas vezes faltou força, quantas vezes você veio à casa do Senhor sem alegria, mas hoje, canta de prazer, mulher, canta de júbilo, canta de alegria, sabe? No versículo 1 diz, desperta, desperta, acorda Sião. Muitos estão precisando ser despertados. Deus quer fazer um grande avivamento. Pare de viver uma vida sem sentido. Viva para a glória de Deus. Viva com alegria. Seja cheio do Espírito Santo. Chega, meus irmãos, de você vir para o culto e voltar para o culto da mesma maneira. Pare para ouvir. Aprenda a adorar a Deus. Queira produzir. A estatística nos diz que 95% dos crentes não fazem nada, é apenas crente de banco. E crente de banco é prego. Você foi chamado para dar fruto, e dar fruto para a glória de Deus. Produza. Se levante e faça alguma coisa. Quantos anos tu tem de evangelho? E a tua boca só sabe abrir para propagar notícia triste. Propaga boas notícias. Diz o que Deus fez na tua vida. Ah, pastor, eu não fiz um seminário, eu não sou um pregador. Tu tivesse um encontro com Ele, tu conversasse com Ele hoje, tu conversa com Deus todo dia, tu crê que Ele é real, tu conversa com Ele, Ele está mais perto de você do que o ar que você respira. Problemas, meus irmãos, às vezes é que nós estamos vivendo um evangelho muito raquítico. Ele é real. Ele é real. Queira ser cheio de Deus. Estamos nas últimas horas. Queira ser cheio do Senhor. Sabe o que é que está precisando? Isaías teve uma visão.
Está no capítulo 6, você sabe disso. E a visão de Isaías? Ele estava transtornado. O trono estava vazio. O rei tinha morrido. Mas qual foi a sua decisão? Eu vou à casa do Senhor. É interessante você ler aquilo ali com cautela, com mais cuidado, que nos dá a entender que Isaías estava acostumado a ir à casa do Senhor. É mais um culto, como muitos vão. É mais um domingo. É mais uma terça-feira. É mais uma quinta. É mais um aniversário de um grupo de louvor, de um departamento. É aquela rotina que vai se tornando natural, normal, e vai, é mais um, só que naquele dia foi diferente. Isaías viu o Senhor. Isaías viu o Senhor. E quando Isaías viu o Senhor, ele quis de fato morrer. Ele disse: eu vi o Senhor é santo. Eu sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o Senhor. De repente uma visão é o que está precisando para que eu e você possa propagar boas novas. Quantos lábios que precisam ser purificados. Como é a tua vida dentro de casa? Tu é um aqui, em casa é outro. Como é as tuas palavras? Você pode pregar diante de alguém que convive com você. Ele pode sentar, ela pode sentar e glorificar a Deus. Os seus lábios se abrem para a glória de Deus. Mas eu preciso te dizer que ainda hoje anjos de Deus tocam em lábios e purificam os teus lábios. Deus quer restaurar os seus lábios. Deus quer restaurar e tocar nos seus lábios. E aí você pode dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui. Porque depois que você é tocado, você se torna esse propagador das boas novas. Não despreze a ação de Deus na sua vida. Eu não sei se você está numa luta renhida com Deus. Quando eu falo nisso, numa oração. Irmão, eu como pastor, eu estou muito preocupado com muitas pessoas. A doença do século, meus pastores, é depressão. Criança, adolescente, jovens, adultos e idosos. Pessoas que estão no templo, pessoas que estão convivendo com você, que você olha por fora, parece que vai tudo bem, tem até um sorriso, mas o coração está sangrando, perdeu o prazer pela vida, perdeu o prazer de viver. Nós temos enfrentado alguns problemas com alguns jovens, e de repente a mãe diz: pastor, corra aqui, e nós corremos lá. E essa menina já tentou suicídio não sei quantas vezes. E quando você olha, percebe, não tem nada, é jovem. É muito jovem, cursou uma faculdade e parece que não falta nada. O grande problema é que dentro dessas boas novas, nós precisamos entender qual é a mensagem que é boas novas. E umas boas novas que muitos têm visto é aquilo do ter. Nós vivemos hoje a crise do ter e do ser. Alguém pensa que para ser valorizado e o que foi cantado precisa ter. E neste mundo alguém diz: você vale o que tem. Mas para Deus você vale o que você é. Quem é você? Eu lhe conheço. Quem é você? Não é o que você tem. Enquanto as pessoas procuram ter, eles precisam conhecer quem é Deus. Quem é Deus? Deus não é simplesmente o que meus pais me falaram. Deus não é simplesmente o que eu estudei na teologia, que trouxe informação a respeito de Deus. Deus é um ser que eu preciso me relacionar. Ele é real. Eu preciso me relacionar com Ele. Ele atende você. Ele responde você. Converse com Ele. Ele responde a você. E sabe, diante todas essas dificuldades,
nós percebemos isso, nós percebemos uma perspectiva de quem é Deus que reina. E quando eu digo que Ele reina, eu estou lhe dizendo dentro da visão de Isaías, que os tronos aqui na terra, eles podem ficar vazios, do céu nunca. O trono de Deus nunca fica vazio, o seu reinado é sempre eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Homens vêm, homens passam, reis vêm, reis passam, mas Ele continua controlando todas as coisas. Às vezes nos preocupamos, o que vai acontecer, como será? Descansa no Senhor, Ele reina, Ele é dono da igreja, Ele quer que a igreja diga: ei, tem uma boa notícia para este mundo que é comido pelo pecado. Jesus é Senhor, Jesus é Senhor absoluto. Meus amados irmãos, certo jovem, passando diante da igreja, e ouviu, quando o culto terminou, todo mundo alegre, aquela maravilha, e naquele momento aquele jovem vai para sua casa, e todos que estamos aqui, às vezes temos interrogações, sim ou não? Tem pessoas, talvez seja aqui entre nós, filho de crente, tantos anos dentro da igreja, e ainda pergunta: Deus é bom? Por causa de situações que passam. Deus é bom? E se Deus é bom, por que Ele permitiu certas coisas? Por que eu estou passando por essa situação? E sabe, meus irmãos, este jovem, como tantos, colocaram em dúvida a respeito da bondade de Deus. E algo eu preciso vos dizer: as boas notícias é que Ele reina, mas que o seu reinado não significa dizer que nós estamos imunizados, blindados de passar luta, não. Ele disse lá em João 16:33, no mundo tereis aflições e tribulações, agora tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O que nós temos visto muito hoje são mensagens de autoajuda. E às vezes nós queremos vir à igreja e queremos saber uma boa notícia, uma mensagem da boa notícia. É aquilo dizer o seguinte, que nós vamos, todos os nossos problemas vai ser solucionado. A gente não vai ter luta nenhuma. Isso não é evangelho. O evangelho é o seguinte, meu filho. Vai ter momento que você vai ser jogado na fornalha. Agora eu vou entrar na fornalha com você. O problema não é ser jogado na fornalha, o problema é quem vai estar com você. Ele pode até não me livrar de ser jogado na fornalha, mas dentro da fornalha Ele vai estar comigo, e Ele é tudo. Deus é tudo. E se o Senhor é tudo, a mensagem para este povo é: vocês vão voltar, vai ser restaurado os muros de Jerusalém, vai ser restaurada a cidade, o culto vai ser restaurado, haverá uma restauração, porque é o Senhor que reina, é o Senhor que redime, mas também é o Senhor que voltará. Ele voltará trazendo consigo a restauração. Meus amados irmãos, este povo voltou, glória a Deus, porque todas as promessas de Deus se cumprem. Esse povo voltou, e esse povo voltou, mas ainda você percebe que a desobediência continua. E aqui eu quero fazer um alerta. Deus atendeu a sua oração, na sua casa as coisas se encaixaram, veio tudo para o lugar, Deus atendeu você, está tudo caminhando, glória a Deus, bem, não completamente, mas bem. Como está a sua vida de relacionamento com Deus?
Como está a sua vida devocional? Como está a sua comunhão com o Senhor? Sabe, se o Senhor que reina, a pergunta é Ele que reina na sua vida e na minha? Quando eu vou tomar as decisões, é o que eu quero? Eu coloco diante de Deus o meu casamento, o meu comércio, o meu namoro, ou eu só procuro Deus quando a coisa dá errada? O problema é esse. Nós somos especialistas em culpar Deus. Aonde está Deus? Mas ele sempre pergunta: você me perguntou, você parou? Você e eu que já recebemos um não de Deus, aceitou tranquilamente? Não. Ou a gente esperneou, porque não era aquilo que nós queríamos ouvir. Nós não queremos ouvir o não. Mas, meus amados irmãos, o que eu amo em Jesus é que Ele sempre, vou repetir, sempre está nos ouvindo. Nós estamos hoje, qual é a data? 23 de outubro. É bem possível que uma turma aqui fez algumas promessas ao Senhor para este ano. O ano está chegando no final. Já cumpriu? E talvez não vai dar nem tempo para cumprir. Nós entramos no ano novo, fazendo várias promessas, né? Para o Senhor, que vai ser assim, assado. O ano está se terminando. E Deus continua abençoando. Quantos são abençoados por Deus aqui? Levanta a mão assim. Quantos comem mais de 3 vezes? Quando tem mais de uma parede de roupa aqui? Por que eu estou perguntando isso? Que o momento que mais me quebrou foi em 2010, quando eu fui à África. E roupa que eu levei eu não tive coragem de usar. Eu fiquei num lugar muito paupérrimo. E era um trabalho de missionário para, de fato, tirar tudo o luxo. E meus amados irmãos, eu ouvia falar. Eu até achava exagero. De culto, de 6 horas de culto. Mas que exagero, para que 6 horas de culto? Tem quem aguente. Eu tive a oportunidade de pregar numa igreja, 150 mais ou menos pessoas. Quando eu digo igreja, os irmãos não pensam no templo não aqui, por favor. Chão batido, de taipa, sabe o que é casa de taipa, né? Capim, 3 velas acesas, e eu me sentindo um Billy Graham, pregando com intérprete. E meu querido, eu vi naquele culto, apenas uns tambor, não tinha microfone, não tinha nada disso, essa coisa maravilhosa. Olha, acolchoado, bem confortado, todo mundo cheiroso. Eu vi muita gente, irmão, com roupa rasgada. Mas a glória de Deus, 6 horas de culto, eu estava agoniado. Eu pensei que era conversa, 6 horas de culto. E aquele povo adorando, e eu comecei a chorar ali, e algo eu perguntei a Deus: você quer que Deus fala? Eu sei que você crê. Senhor, o que é a alegria essa desse povo? Porque muitos deles só comem uma vez por dia, porque não tem condições. Amor pela presença do Senhor. E cada culto deles é como fosse o último culto. Porque pode Jesus voltar a qualquer momento, e eles aproveitam cada momento. Hoje, meus irmãos, provérbio diz que a alma farta pisa favo de mel, mas a faminta até o amargo lhe é doce. Quero concluir, não quero mais adiante, mas como pastor, eu tenho andado por aí afora e visto o seguinte: nós estamos muito fastiosos de Deus.
Me perdoem, meus pastores, porque eu estou pregando a palavra do Senhor. Eu sou da Igreja Congregacional Diamantina, muitos conhecem. Eu sou muito de estar ensinando ao povo o que é cultuar a Deus. E por mais que a gente ensine, pasme, é o culto se processando em um bocado no celular, até jogando. Que maneira nós respeitamos a Deus. E o pastor que fala isso, ele é retrógrado. Ele é rejeitado. Mas se nós entendêssemos quem é que está no meio do seu povo. Eu não estou falando do homem mais poderoso do mundo que se fala que é o presidente dos Estados Unidos. Eu estou falando do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu estou falando que Ele está aqui, deve ser adorado com toda a nossa força. E eu queria orar com você nesta hora. Fique de pé aí, por favor. Vou encerrar minha participação. Queria que você colocasse a mão no ombro de uma pessoa que está do seu lado. Pode solar aí, meu filho, nesse piano. Vamos fechar os olhos aí. Vamos pedir perdão a Deus, a começar de mim. Feche seus olhos aí, peça perdão a Deus. Você é muito hábil. Você não mede esforço para ganhar dinheiro, não tem problema com isso. Mas que você tenha a mesma força de adorar a Deus e servir. Um dia, escute. Caixão não tem gaveta, catatumba não tem garagem, mortalha não tem bolso. Não se leva nada. Abra o teu coração e diga: Senhor, usa a minha vida. Vá falando com Deus aí. Eu sei, Senhor, eu sou crente, mas há um vazio. Eu me tornei religioso e eu quero, viver uma coisa nova no Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor reina. Deixe que Ele o abrace nesta hora. Eu quero orar com você neste momento. Pai querido, Tu que passeia no meio do Teu povo, Tu que és dono da nossa vida, Tu que és o dono da igreja, eu Te peço perdão, Senhor, pela maneira que às vezes estamos Te cultuando, pela maneira às vezes que nos portamos. Eu Te peço perdão, Espírito Santo. Vem abraçar-nos nesta noite. Abraça-nos, ó Pai. Homem das mãos furadas, moço da Galileia, abraça este homem, esta mulher. Restaura-nos, Senhor. Enche-nos da Tua graça. Ó Deus, faça com que o Teu Espírito gere em nós verdadeiro arrependimento. E que possamos entender o que é adorar-Te. Toca nos nossos lábios, para proclamar essas boas novas com muita alegria. Toma, Senhor, cada vida que adentrou aqui nesta noite. Obrigado, Pai. Obrigado pelo os Teus grandes beneplácitos para conosco. Muito obrigado no nome de Jesus. Abraça essa pessoa aí agora, diga: é bom estar com você aqui. É bom cultuar a Deus com você. É bom estarmos juntos. Muito obrigado, meus queridos. Mais uma vez, muito obrigado aos meus pastores. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém.